Hi everybody, is everything alright? I hope so. Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Teacher Vitor aqui. E galera, seguinte, hoje eu vou gravar uma aula pra gente revisar rapidamente as técnicas de leitura que nós estamos estudando na disciplina de língua inglesa. E também vou fazer a correção daquela primeira atividade prática que eu passei para vocês, certo? Então vamos lá. Aqui eu separei os tópicos, lembrando que essa primeira atividade que vocês deveriam fazer era a leitura aqui do que eu trago de informações para vocês a respeito das técnicas e depois os tópicos em si. Esses tópicos eram para ser registrados no caderno de vocês, fazia parte dessa primeira atividade. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Beleza. Bom, alguns alunos fizeram. Então, quem ainda não fez, é só voltar lá na plataforma do Classroom, tá lá todas as orientações, certo? Hoje vamos então para nossa revisão rápida e fazer a correção da atividade. Bom, nós começamos, ou vocês fizeram a leitura desses tópicos, a técnica de skimming, uma técnica de leitura. Como assim técnica, teacher? Como o próprio nome diz, é um macete, né? É literalmente uma técnica, um know-how, um como fazer determinada coisa. Nesse caso, como se portar diante de um texto, especialmente um texto num vestibular, num Enem da vida ou qualquer tipo de texto que você venha se deparar em língua inglesa. Então, você utiliza de algumas técnicas, literalmente, para fazer a leitura e conseguir compreender esse texto. A primeira delas é a técnica de skimming, que é usada para descobrir aí a informação mais importante ou a ideia principal de um texto. So it's used to find the most important information and the main idea of the text. Então a gente sabe que todo texto ele traz em si expresso uma ideia central, uma ideia básica, a informação essencial. A gente tem que ser capaz de passar o olho num texto, seja ele em português, nesse caso em inglês. Nós temos que ser capaz de olhar para aquele texto e identificar a ideia principal. Nesse caso, se um texto está falando ali sobre abacaxi, provavelmente, né, a ideia principal desse texto não vai ser sobre tomate. A tônica do texto, as ideias principais vão ser sobre o abacaxi. Então nós temos que ser capazes de olhar o texto e identificar isso, tá bom? Bom, avançando aqui, uma das sugestões então para dessa técnica, para a gente identificar a ideia principal e a informação mais importante, é ler títulos e subtítulos. Read headings or titles and subtitles or subheadings. Bom, essa aqui é básica, né? A gente já utiliza no dia a dia. Não ler um texto antes de ler o título e o subtítulo. Com certeza aí nós já vamos conseguir ter uma visão inicial, né? Uma noção inicial do que vem a tratar esse texto. Bom, avançando, leia a primeira e a última sentença de cada parágrafo. Read the first and the last sentence of each paragraph. Teacher, por que isso? Por que ler a primeira e a última sentença de cada parágrafo? Porque assim como um texto tem início, introdução, meio, desenvolvimento e a finalização, as conclusões finais, todo parágrafo de um texto bem escrito, ele vem estruturado seguindo essa mesma lógica. Ou seja, no início do parágrafo, na primeira sentença, você joga a informação. Ao longo do parágrafo, você desenvolve essa informação e no final do parágrafo, de certa forma, você fecha essa informação para daí trazer mais informações novas no parágrafo seguinte. Então, a mesma lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão, considerações finais, é seguida também de parágrafo em parágrafo. Então, se você ler só a primeira e a última sentença de cada parágrafo, aí sim você tem uma noção geral do que está tratando cada um dos parágrafos sem ter necessidade de ler o texto inteiro. Foi o que a gente fez, foi o que eu solicitei que vocês fizessem no texto, a gente já vai chegar lá, né? Deixa eu até abrir aqui, que foi essa atividade aqui. Então aqui, por exemplo, vamos pegar esse texto que eu passei, né? Então eu pedi para vocês selecionarem, lembrando que a primeira sentença vai
do início do parágrafo até o primeiro ponto final. E a última sentença do penúltimo ponto final até o último ponto final. Então aqui diz assim: among the techniques that can be applied by English teachers to improve the students' reading comprehension are the skimming and scanning techniques. E aqui traz o nome dos responsáveis por essa pesquisa. The results showed that the use SST improved the students' reading comprehension and they enjoyed its implementation in the classroom. Olha só com essas duas sentenças selecionadas, eu sei que aqui técnicas muito semelhantes à língua portuguesa, né? Algumas técnicas que podem ser aplicadas aqui por teachers, né? Para melhorar aqui, reading é um verbo muito comum, que é o verbo ler, né? Comprehension é um cognato aí, compreensão, dá quase a mesma coisa que a palavra compreensão na língua portuguesa, certo? Então, os estudantes, leitura, técnicas que os teachers podem aplicar são, né, skimming and scanning techniques. E essas técnicas aplicadas geraram um resultado. Novamente eu tenho um cognato aqui muito semelhante a resultado na língua portuguesa, results. Então esses resultados, alguma coisa, melhoraram aqui a leitura e a compreensão dos estudantes. Além disso, eles gostaram da implementação das técnicas na sala de aula. Então, basicamente, esse parágrafo aqui vai tratar disso, né? Vai expor o assunto, que é o quê? As duas técnicas de leitura passíveis de serem aplicadas em sala de aula, e vai fechar esse assunto mostrando que resultados foram alcançados. Os estudantes melhoraram, aqui a palavra improve significa melhoraram, né? Aí a sua leitura e compreensão. Além disso, gostaram da implementação na sala de aula. Isso é uma noção geral, isso é a tônica desse parágrafo. Então, se está falando sobre técnicas de leitura, aplicação, provavelmente todo esse texto aqui vai estar falando sobre técnicas de leitura, sobre a aplicação. Talvez traga aqui dados mais concretos da aplicação em si na sala de aula. Percebam, pessoal, que a técnica funciona, tá? Vamos avançar. So, read the first and the last paragraph before reading the whole text. Essa é outra dica que é importantíssima para a gente aplicar a técnica de skimming. Ao invés de eu ler 1, 2, 3 parágrafos, eu vou ler somente o primeiro e o último parágrafo, né? E é aquela leitura rápida, aquela leitura em que eu passo o olho ali, aquele olhar cuidadoso atrás de informações importantes, né? Essa primeira leitura do primeiro e último parágrafo é para saltar ao olho ali coisas importantes que vão ficar ao longo da leitura. Então perceba que eu elimino essas duas técnicas aplicadas, né? Essa de eu ler aqui a primeira e a última de cada parágrafo, e essa de eu ler o primeiro e o último parágrafo, eu já elimino uma parte considerável do texto. Pode ser que eu consiga responder as perguntas que esse texto vai me fazer somente com a leitura do primeiro e do último parágrafo, ou somente com a leitura da primeira e da última sentença de cada parágrafo. Então nós vamos eliminar aí, talvez, né, com essa técnica aqui, primeiro e último, talvez a gente elimine uns 60% do texto, talvez, nos sobrem 40%, ou seja, nós já temos boa parte do caminho andado, né? Diminui aí a questão da quantidade de leitura e mesmo assim conseguir responder as perguntas. Próximo, notice any pictures and graphs, né? Que é para anotar figuras e gráficos. Nesse caso aqui é ter escrito corrido, não tinha figura, não tinha gráfico. Então essa técnica, essa sugestão da técnica, na verdade, nós não utilizamos. Para que, teacher? Observar a figura e o gráfico atrás da informação principal. A técnica de scanning busca a informação principal, busca a tônica do texto, busca a ideia central.
Outra dica, então, notice any italicized or boldface words or phrases. É para notar cada palavra em itálico ou negrito. Também, você não precisa ler o texto todo para identificar palavras em itálico ou negrito. Basta correr os olhos no texto e você consegue identificar essas palavras escritas dessa forma, certo? Bom, pessoal, essa é a revisão então da técnica de skimming. Vamos avançar para a técnica de scanning. It's used to extract specific information without reading the whole text, such as names, dates and places. Então, essa técnica de scanning é usada para extrair informação específica, sem a necessidade de ler todo o texto. Informações específicas como nomes, datas e lugares. Percebam então que agora eu já não estou mais atrás da informação principal, e sim da informação ou informações específicas, particulares, pedaços de informações que, se juntadas, vão dar aí a noção geral do texto. Mas agora eu quero destrinchar esse texto atrás de informações particulares, como por exemplo um nome específico, uma data e um lugar específico. Avançando, diz assim: o arquivo deu um erro bem aqui. Vamos lá. O que eu consigo fazer? Certo. Diz assim, letter A. Keep in mind only particular information to be found out. Então tenha em mente a informação particular a ser encontrada, né? Então, para isso, deixa eu fechar o arquivo aqui. Deixa eu abrir ele de novo para ver se eu consigo. Só um pouquinho. Deixa eu ver se o arquivo abre corrigido. Piorou a situação, né? Tá, deu algum erro aqui no meu computador mesmo. Só um pouquinho. Bom, deu um probleminha no meu Word, então eu passei esse arquivo para o PDF. E vamos continuar aqui, certo? Então, avançando para isso, para a gente ter em mente a informação particular a ser encontrada, start by reading the questions instead of the text. Comece lendo as perguntas ao invés do texto. Isso aqui é muito interessante, porque quando você lê primeiro as perguntas ao invés de ler o texto de cara, você vai para essa leitura já com um olhar direcionado, já com um olhar focado em resolver uma questão, em solucionar uma questão. Você vai com uma pergunta. Então você lê esse texto, né, sabendo que você tem uma pergunta a ser respondida, certo? E aí a coisa fica fácil, né? Fica mais tranquilo. Então essa técnica aqui, ela pode ser usada como a primeira técnica. Antes de mais nada, é interessante ler as perguntas ao invés de ler o texto, saber inicialmente o que as questões estão pedindo, e aí sim a gente vai para esse texto munido dessa visão, desse olhar que procura informações particulares. A ideia de scanning é literalmente como um scanner passando por uma folha. Tem aquela máquina de scanner, como aquela máquina que vai passando aquele laser pela folha toda, escaneando todas as partes da folha. A aplicação dessa técnica exige esse olhar que vai escaneando o texto, buscando informações particulares. E por fim, identify the keywords. Identifique palavras chave, como era o caso das palavras que nós estávamos vendo aqui, né? Por exemplo, aqui nós poderíamos identificar skimming, scanning, techniques, reading comprehension, que mais? É isso, palavras-chave, né? Então, skimming, scanning, técnicas de leitura, leitura e compreensão, palavras que se relacionam com esse tema central. E aí sim nós podemos observar essas palavras-chave e ir atrás de informações também particulares. Pessoal, avançando então, vamos para as questões aqui. Nós tínhamos a letra A, B e C para ser respondidas, certo? A letra A diz assim: What happened to the first class in Malang, where Susmita 2013
investigated the use of the skimming and scanning in comprehending English texts. Bom, vocês fizeram essa atividade online. Então vocês tinham o Google Tradutor, por exemplo, para pesquisar um pouco mais algumas palavras que vocês não sabiam. Por exemplo, era essencial saber what happened, que significa o que aconteceu. Então a pergunta inicialmente ela quer saber isso. What? O que aconteceu? Aí nós vamos fazendo as perguntas. Aconteceu com o quê? Aconteceu com quem? Aconteceu onde? E a própria pergunta nos diz isso. Então, the first class, né? Vamos supor que eu não sabia o que era what happened, mas tem aqui first class, primeira sala, in Malang. Em Malang, nós temos um lugar aqui onde quem a Sasmita, né? Investigated, outro cognato, uma palavra em inglês que muito se parece com o português. Onde aqui então a Sasmita provavelmente investigou o uso, the use of the skimming and scanning in comprehending English texts. Comprehending English texts, né? Inglês, textos, comprehending, muito semelhante à compreensão. Então essa pergunta está querendo saber aqui, na primeira sala em Malang, onde a Sasmita aqui em 2013 investigou o uso, né? O que aconteceu nessa primeira sala? E aí nós vamos para o texto então, munido dessa busca dessa informação agora particular. O que a técnica nos orienta, pessoal? Eu vou utilizar a própria pergunta para encontrar a resposta. Como assim, teacher? Eu vou observar as palavras que estão na própria pergunta e vou procurar elas, tá? No Word, eu viria mais ou menos aqui, eu viria só em buscar, identificar. Eu já conseguiria só digitando, por exemplo, investigated, eu conseguiria identificar já direto no texto. Mas eu estou aqui aberto em PDF, vamos lá identificar onde que está então essas palavras-chave aqui. Olha só, tem uma data, vamos começar pela data, por aí, certo? Então vamos lá, primeiro parágrafo aqui, eu tenho uma data, 2013, mas provavelmente não é aqui está só citando os nomes. Vamos para a próxima, 2015 não, 2013, beleza, achei. O que é o esquema da técnica scanning? Achei a informação 2013. Sasmita. A questão é, achei a informação aqui, eu vou fazer a leitura no entorno dessa, onde está essa informação. Pode ser que eu leia então esse finalzinho aqui e pode ser que eu leia aqui toda essa sentença até eu achar o ponto aqui atrás dessa informação. Certo? Então vamos lá. Achei o nome, achei 2013. Olha aqui a palavra investigated aqui. Olha aqui, use of skimming and scanning. É a mesma, é como se a própria pergunta fosse aqui o texto, né? É a mesma coisa, certo? Parará. Students in Malang. Olha o lugar aqui, onde? Bom, e aí vai dizer two classes. Duas salas, né? Usadas aqui, não sei o que. E vamos lá, nós estamos atrás da first class, porque a pergunta é what happened to the first class? O que aconteceu com a primeira sala? Então, temos aqui a resposta. Vamos achar de novo. Vamos lá, vamos ler. The first class was taught with a skimming and scanning technique. Meanwhile, the second class was taught using the conventional method. Bom, até aqui só comparou as duas, né? A primeira com alguma coisa, enquanto a segunda alguma coisa. Ainda não é informação. The results showed, resultados mostraram que the first class achieved better scores in reading comprehension after the skimming and scanning techniques were implemented in the teaching and learning process. Pessoal, a resposta está aqui. Vou fechar de novo. Vamos ver se sai essa. Aí, beleza. A resposta é essa, tá? What happened? O que aconteceu? First class, a primeira sala. Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Better scores. Scores lembra nota, pontuação. In reading comprehension.
Depois, então a primeira sala aqui obteve melhores pontuações, né, na leitura e na compreensão. After, depois da técnica skimming scanning, das técnicas were implemented, foram implementadas aqui no ensino e na aprendizagem, no processo de ensino e de aprendizagem. Aqui está a resposta dessa questão A. Questão B. According to the text, the students of junior high school in Silo, the implementation of the SST and the classroom. Ok? SST são as técnicas em si, tá? Skimming, scanning techniques. Ok? Então, de acordo com o texto, os estudantes aqui desse lugar, Junior High School in Silo, aconteceu alguma coisa com eles. Nós temos as opções: enjoyed, eles gostaram, eles acharam legal, divertido; loved, eles amaram a ideia; or hated, eles odiaram a ideia. Bom, vamos lá então procurar? Então, nós queremos achar que os estudantes high school, Silo, papapá. Pessoal, vamos para o começo do texto, né? Então, nós vamos procurar essa informação aí. Previous study have shown that implementation of FT in reading comprehension studied on student reading comprehension. Opa! Using of, eu tenho aqui Junior High School in Silo. Opa, a informação talvez esteja aqui muito próxima. Certo? Vamos continuar. Experimental design, the data would obtain to review documentation. These results show that the use has improved the students' reading comprehension and they... Opa! E eles gostaram. E acharam interessante deles. Acharam divertido, enjoyed its implementation in the classroom. Tá escrito aqui, ó, they enjoyed its implementation in the classroom. É a mesma palavra aqui, ó, enjoyed, é a mesma palavra da pergunta. Certo? Letra C, according to the text, what is considered an efficient reading habit? De acordo com o texto, o que é considerado aqui inefficient? Outro cognato. Parece muito a palavra ineficiente. Certo? Então, só um pouquinho. Ineficiente... espera aí que travou meu PC aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se destravou. Beleza, vamos lá. Então, o que é considerado eficiente hábitos de leitura? Novamente, vamos usar aqui técnica de scanning, procurar as informações particulares, certo? Vamos aqui identificar inefficient reading habits. Vamos procurar isso no texto. Se eu tivesse o Word, eu já conseguia pesquisar direto. Mas aqui eu não sei mexer aqui tanto nesse aplicativo aqui de leitura. Mas vamos procurar inefficient reading habit. Eu sei, né, porque eu li o texto já, que está mais ou menos por aqui. Vamos ver se tem. Practice, believe, prevent student from inefficient reading habits. A ideia, pessoal, é quando vocês identificarem as mesmas palavras que estão na pergunta, fazer a leitura no entorno. Então, provavelmente, se eu não tivesse lido o texto ainda, eu leria um pouco para baixo e um pouco para cima, porque eu sei a resposta deve estar por aqui. Vamos lá, então. Inefficient reading habits such as. Aí aqui ele vai dar exemplos do que vem a ser ineficientes, hábitos ineficientes de leitura. E ele vai fazer uma citação aqui ainda, né? Segundo essa pessoa, nesse ano, nessa página. So, inefficient reading habits are reading word by word, reading aloud, moving lips, translating, reading for form and details. Então, todos esses aqui são considerados hábitos de leitura ineficiente. A resposta da C é essa aqui que está selecionada. Então, de acordo com esse artigo, os hábitos ineficientes de leitura são ler palavra por palavra, ler alto. Imagina que você está numa sala fazendo um vestibular, como que você vai ler alto um texto? Moving lips, movendo os lábios, tira concentração.
Tradução ao pé da letra, né? Vocês perceberam que aqui eu fui tentando traduzir o menos possível, a gente foi identificando as coisas. E aqui ler só atrás, ler for form and details, de forma e buscando detalhes muito específicos, muito particulares, detalhes que são informações que não têm relevância assim no entendimento de um texto, certo? Isso são considerados hábitos de leitura ineficiente. Então, o que é o contrário desses hábitos de leitura ineficiente? São as técnicas de leitura. Percebe que com as técnicas a gente não fica lendo palavra por palavra, não precisa ler alto, né? São leituras rápidas, a gente não fica traduzindo sempre, porque nós identificamos que a mesma palavra ou as mesmas palavras da pergunta servem para responder. Pessoal, então é isso, corrijam aí a atividade de vocês, essa é a nossa aula de hoje. Posteriormente eu vou ver se eu trago mais um texto para a gente aplicar mais uma vez a técnica, tá? Para a gente finalizar essa questão. Então, por hoje é só. Corrijam aí no caderno a atividade de vocês, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar aqui abaixo do vídeo, se gostaram da aula, se não, tem que melhorar alguma coisa, se vocês acharam interessante a aplicação dessas técnicas, estou aqui aberto a dúvidas e questionamentos também, certo? Então nos vemos na próxima aula, and see you next class, bye bye!